Paraíba, começando mais um papo reto aqui pelo site Agora Vale. Hoje, recebendo aqui com muito prazer a secretária de Meio Ambiente de Pindamonhangaba, a Maria Eduarda Sanmartin, a Duda. Bom dia, seja bem-vinda, Duda. Bom dia, Alcimar, bom dia, Stephanie. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar com quem precisa das nossas informações, com o pessoal que está em casa, que está nos assistindo. Então, fiz questão de vir aqui pessoalmente, agradecer o convite e que a gente possa divulgar as informações. Beleza, ótimo mesmo. Perfil, vou começar com o seu perfil, Duda, sua carreira profissional até esse momento e a estrutura da sua secretaria. Sim, então eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária, me formei em 2009 na Unital, uma faculdade aqui próxima em Taubaté, tem muita gente de Pinda que estuda lá, e desde então, quando eu me formei, eu tenho trabalhado na área ambiental. Já trabalhei em fábricas, em indústrias como a Nestlé, já trabalhei depois na CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, trabalhei também já na Prefeitura em outra oportunidade, em 2015 e 2016, e também trabalho com consultoria ambiental, agora não mais, porque eu foquei em poder estar na cidade, me doar totalmente para esse trabalho na prefeitura, então deixei de lado os projetos, passei para outros colegas e estou trabalhando de novo na gestão pública. Ótimo. Só lembrando que o internauta pode participar, é só enviar a sua pergunta. A secretária de Meio Ambiente está aqui para esclarecer alguns pontos aí, tá bom? Sim, queria continuar então contando para vocês e também para quem está nos assistindo que a partir deste ano foi implementada, criada pela primeira vez no município a Secretaria de Meio Ambiente, que não existia antes. E essa secretaria que hoje eu estou como secretária, ela é composta por 2 departamentos. Nós temos o Departamento de Meio Ambiente e temos o Departamento de Limpeza Pública e Resíduos. O meio ambiente já existia antes, então ele continua com as mesmas atividades. Nós temos o viveiro municipal, onde são produzidas mudas para doação para a população e até para reflorestamento da cidade. Nós somos os gestores dos parques do Trabiju e o Parque da Cidade. Também temos o Bosque da Princesa, que hoje também é nossa gestão. Temos também alguns licenciamentos municipais, autorização ou poda e corte de árvore, execução dos serviços também é com o meio ambiente. E o Departamento de Limpeza Pública, que é um novo departamento que existe hoje na cidade, ele está cuidando dos serviços de limpeza, de roçada de mato, de coleta de entulho, também cuida da gestão do contrato da empresa terceirizada que faz a limpeza, que é a pioneira atualmente. Esse departamento novo está cuidando especificamente da limpeza pública. Duda, falando sobre limpeza pública, desde o último dia 11, os guardas municipais foram autorizados a auxiliar também os fiscais no monitoramento das áreas particulares. Inclusive, isso faz parte de uma nova organização da Secretaria a respeito dos serviços de limpeza. Existe uma lei municipal sobre isso. Eu gostaria que você explicasse a quem nos está assistindo como que isso funciona. Sim, hoje em dia na prefeitura, quem é responsável por notificar, autuar os proprietários de terrenos particulares ou de calçadas, que a gente pode sim comentar da lei, é o setor de posturas, mas a gente tem um setor muito reduzido, são poucos funcionários, se eu não me engano são 6 funcionários aqui na sede da prefeitura para fazer esse trabalho numa cidade enorme como Pinda. Então o que foi pensado? Que os guardas municipais poderiam estar ajudando nesse quesito de fiscalização. Essa lei que você comentou, ela existe desde 74, é a Lei 1411 de Posturas Municipal, que lá ele vai elencar diversos assuntos e entre eles, se vocês verificarem nos artigos 24 e 25, é bem clara a responsabilidade da limpeza pública. Lá diz que o proprietário ou o inquilino do imóvel, ele é responsável pela manutenção tanto do terreno, mas também pelos passeios públicos e pela sarjeta em frente à sua residência. E que a prefeitura, aí tem no outro artigo também fala que a prefeitura é responsável por demais áreas, as áreas públicas, a limpeza das ruas, mas isso deixa bem claro que a prefeitura tem sim a possibilidade de estar autuando esses munícipes, e não é porque a gente resolveu agora fazer isso já era feito, mas não era feito na medida que nós conseguíamos, pela deficiência dos fiscais de posturas. Então com a guarda municipal isso vai se efetuar, o munícipe ele vai ser notificado, ele tem um prazo para fazer a limpeza. Se ele não faz essa limpeza, ele vai ser multado. E aí,
depois da multa, eu não estou agora de cabeça lembrando os prazos, porque isso aí é da Secretaria de Administração, né? Esse serviço é feito com eles, é uma parceria. Aí sim, depois de multado e não ter sido efetuado, aí sim é remetido à Secretaria de Meio Ambiente, que vai lá com as equipes e é feito o serviço. Porém, só após esse trâmite que é feito pela Secretaria de Administração. E aí, feito esse serviço por nós, isso fica registrado na prefeitura, lá na conta da prefeitura, e qualquer IPTU, ou se o responsável for vender o terreno, está lá essa cobrança por essa limpeza que ele não realizou e foi feita por nós. Então, agora, só para a gente explicar aqui para quem está nos assistindo, desde o dia 11, 29 guardas municipais foram treinados e agora, durante a ronda mesmo de rotina, eles vão passar também a ajudar nessa fiscalização. Então, se você está com a sua calçada irregular ou o seu terreno irregular, é bom, né, ir providenciando essa limpeza, até mesmo para não deixar que proliferem bichos, até dengue no município. Duda, falando agora sobre destinação do lixo, como é que está em Pindamonhangaba a questão da, por exemplo, coleta seletiva do lixo? Há possibilidade de ampliar, porque a gente sabe que alguns bairros ainda não recebem, né? Internauta pergunta também sobre locais para lixo eletrônico, material químico como pilha, para onde é levado esse material? Sim, então a coleta de lixo ela é feita hoje, existe uma licitação que foi ganha pela empresa pioneira, então quem faz essa coleta tanto do lixo doméstico como da reciclagem é a empresa pioneira. A coleta reciclável existe no site da prefeitura, de segunda a sábado é feita essa coleta e lá vai mostrar os bairros e os dias da semana que é feito. O que pode acontecer? Algumas vezes chega algumas reclamações para a gente, não passou na minha casa, não passou no determinado bairro. Normalmente é para atender a cidade inteira. A gente realmente pede para o munícipe que ele nos informe para que a gente verifique com essa empresa que presta o serviço por que não passou no bairro. Alguns bairros ou alguns condomínios, o que foi feito? Eles entenderam que não precisaria da coleta, porque os próprios moradores, ali tem algumas empresas que já arrecadam e coletam esse lixo. Isso, salvo engano, no Araretama é um exemplo. Então, o Araretama não passaria a coleta seletiva, porque a associação, o presidente do bairro, entendeu isso e solicitou no passado, eu nem estava na prefeitura, mas solicitou em algum momento que não necessitava passar esse tipo de caminhão de coleta seletiva no bairro do Araretama. Pode ser que isso tenha acontecido em outros bairros, mas a gente sabe que isso vai mudando com o tempo, a dinâmica vai mudando, então se a população daquele bairro está sentindo falta, está achando que não está passando, a gente pede para entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem um e-mail, posso até passar agora, que é o meioambiente@pindamonhangaba.sp.gov.br, e também tem um telefone que é o 3645-1797. Qualquer tipo de reclamação a respeito disso pode ligar no telefone ou por e-mail para a gente verificar. A gente precisa das informações de vocês, porque a gente não tem como andar a cidade inteira, realmente nem tudo chega para a gente com a nossa experiência em loco na cidade. Então, o que puder ser conversado. E a respeito dos outros tipos de resíduos, nós temos um aterro de inertes, que fica no Araretama, que ele é para resíduos de entulho, de construção civil. Então, se a pessoa está com alguma obra, ela tem que chamar, por exemplo, uma caçamba, ou ela mesma colocar numa carretinha e levar até o local. Temos também resíduos recicláveis, que a gente já comentou, temos os resíduos, por exemplo, de pilhas e baterias, tá? Esses resíduos, eles podem ser levados na sede da prefeitura ou na Secretaria de Meio Ambiente, nós temos algumas caixas coletoras, em outras ocasiões, de vez em quando, nós fazemos uma coleta, uma campanha nas escolas, que estão espalhadas pela cidade, então às vezes é mais fácil para o munícipe levar até a escola através de filhos, dos netos e crianças da família. E temos também as cooperativas de reciclagem, uma fica no Jardim Heloína e outra fica em Moreira César. Os eletrônicos, por exemplo, a cooperativa de Moreira recebe computador, televisão, então é um local que pode ser levado. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais PEVs no município, que é a ponto de entrega voluntária. Hoje está funcionando o PEV do Liberdade. Então lá tem uma pessoa, tem um espaço, tem as caçambas onde é selecionado o material, as pessoas podem levar inclusive poda de árvore, fez uma árvore na sua casa, fez uma limpeza no terreno, pode levar lá, que lá a gente tem a separação do resíduo. O internauta perguntou muito para a gente durante a semana, fala com a Duda sobre a operação Pega Tudo. A municipalidade não está conseguindo cumprir com duas
duas agendas, que era uma passagem no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Como é que o internauta pode fazer, o cidadão pode fazer com o seu lixo no quintal, por exemplo, o seu entulho? Sim, esse aí é um problema grave, até que bom que você perguntou, porque a questão do Pega Tudo, quando eu cheguei na prefeitura, já estava paralisado. Então, eu assumi a secretaria, né, estou como secretária de Meio Ambiente a partir dos meados de janeiro, e já estava paralisado há algum tempo. Quando eu fui procurar saber o porquê que isso tinha acontecido, eu descobri que, infelizmente, a população estava colocando, além do resíduo que era para ser recolhido. Então, a gente tinha, além do entulho, a gente tinha os móveis, a gente tinha lixo doméstico, a gente tinha roupa, a gente tinha inclusive animais mortos no meio dos resíduos. E aí, a partir do momento que isso é levado para um aterro, que nós temos dois, o sanitário ou o de inertes, ele não configura o resíduo que pode ir para esse aterro. E aí a gente começou a receber autuações, fiscalizações dos órgãos ambientais, direcionando que nós não estávamos agindo de acordo com a legislação. Então, por esse problema, foi paralisado. O que a gente precisa refazer é uma reestruturação desse programa, que o certo é que ele seja um pega-entulho. Eu não posso, mas até o nome a gente teria que mudar, porque ele não é um catatreco para pegar tudo ou pega tudo. A gente não pode pegar tudo, porque se a gente pega tudo, a gente tem que destinar para o local ambientalmente correto. Tá? Então, isso aí a gente pede um pouco de compreensão da população, que infelizmente, por causa de algumas circunstâncias, que alguns munícipes, a gente sabe que não são todos, alguns munícipes, o descarte de qualquer tipo de material, o Pega Tudo levava, e a gente teve sérios problemas ambientais por causa disso. Secretária, nós temos grandes empresas instaladas no município e também um trabalho grande de mineração. E isso gera um impacto ambiental, né, na cidade. Como que a Secretaria de Meio Ambiente pode cuidar disso? Até que ponto está sob a sua alçada? Sim, a legislação ambiental ela é bem clara em relação principalmente aos grandes geradores. Nós temos já há algum tempo, que bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aí desdobrada em várias legislações, temos a política estadual. Então, a respeito da primeira parte da pergunta, que é a pergunta dos grandes geradores, todos eles têm que ter procedimentos próprios em relação aos seus resíduos. Eles são os responsáveis por gerenciar, por destinar corretamente a custo deles mesmos. Isso aí, provavelmente, as grandes empresas já sabem, já tem essa frequência nessa atividade, já tem esse tipo de procedimento. Então, não é uma grande preocupação para a gente estar sempre verificando isso. E aí, entro na questão do término da sua pergunta. Hoje temos uma Secretaria de Meio Ambiente, mas para que a Secretaria ela tenha autonomia para fiscalizar ou para fazer qualquer tipo de licenciamento, ela não pode, ela tem que respeitar alguns critérios estabelecidos pelo Estado. Então, um deles seria fazer esse convênio com o Estado para assumir alguns tipos de autonomias, né, de atribuições que hoje é feita pela CETESB, por exemplo. Então, quem está fiscalizando hoje, de fato, quem tem autonomia para fiscalizar, multar, pedir documentação, é a CETESB, que é o órgão do Estado. Para que isso passe para a Prefeitura, isso teria que ser feito esse convênio, como eu já disse, e um dos primeiros passos é a criação da Secretaria de Meio Ambiente. Então, foi criada até pensando nisso. Só que existem diversos outros critérios que hoje ainda não atendemos. Então, esse é um processo longo, que não é do dia para a noite, é algo que tem que ser planejado, e aos pouquinhos a gente espera que futuramente a Prefeitura de Pinda tenha muito mais autonomia com a Secretaria de estar fiscalizando, pedindo o cadastro dos geradores, e aí outros procedimentos também. O importante é que o primeiro passo já foi dado. O primeiro passo, exatamente, já foi dado. Tudo ainda sobre destinação do lixo. Há muito tempo se cogitou criar uma outra área para um outro lixão do outro lado da Via Dutra. Chegaram a dizer que o lixão aqui estava saturado, que precisava sair dessa proximidade da Via Dutra aqui. Você acha que ele ainda comporta alguma coisa? Ele pode permanecer? Tem idade ainda suficiente ainda para comportar ainda o recebimento de lixo? Sim, essa também é outro ponto muito importante, porque esse aterro hoje sanitário, ele foi implantado na década de 80, então faz bastante tempo, né, quase 40 anos, e na época ele era um local afastado da cidade, ele não era um local hoje que como incomoda muito a população, né, para a saída de Pinda, a gente tem indústria perto, a gente tem até uma faculdade, agora ali perto do supermercado, então quando ele foi planejado para ser feito nessa área, era uma área afastada que a princípio não ia incomodar tanto os moradores. Então, essa é uma questão importante, porque a gente sabe que hoje está incomodando, porém, não tem como, de repente, a gente mudar tudo isso. O que foi feito no passado?
existia sim, os projetos existem de ampliação do aterro, de alteamento, aliás, né, de alteamento do aterro, e a ampliação ou fazer em um novo local. O meu conhecimento é que existe uma empresa particular que está fazendo uma nova área do outro lado da Dutra, é isso que você me comunicou, e está em processo de licenciamento. Como é particular, a prefeitura ela não cabe a ela intervir ou fazer qualquer tipo de ação em relação a isso. Numa próxima licitação, no momento que for licitada a questão da limpeza pública, todas as empresas vão ter direito a propor áreas caso o nosso aterro não comporte. O que eu fiz assim que eu entrei na secretaria? Eu solicitei à empresa que hoje opera o aterro e a parte técnica que eles contratam, que faça um estudo para que a gente saiba realmente qual a vida útil do aterro. E como foi feita essa programação, se vai ter algum loteamento, se tem alguma área ali que já foi licenciada. Então, tudo isso está em processo. A minha experiência técnica, embora eu não tenha estudado números ou nenhum tipo de projeto, eu acredito que ele tem mais vida útil, que ele comporta mais algum tempo esse aterro que nós usamos atualmente. Agora a gente vai para uma pergunta do internauta. Bom dia, meu nome é William e moro no bairro Terra dos Ipês 2. Atrás da minha casa tem uma árvore muito grande e a raiz dela está crescendo por baixo da casa. O muro está rachando e o quintal está cedendo, e essa já é a segunda vez que isso ocorre. A prefeitura já foi notificada a respeito deste problema, mas não obtive resposta. O que podemos fazer para resolver? Então, William, é isso? Então, William, já que você está me assistindo, vou falar diretamente com você. A questão das árvores. A prefeitura tem, o único licenciamento que nós fazemos é realmente esse licenciamento a respeito de corte ou supressão de árvores. O que acontece é que a demanda ficou assim, gritante. É uma coisa absurda a quantidade de processos que eu tenho para ser realizados. Para vocês terem uma ideia, no último levantamento que nós fizemos, nós temos 1.500 pedidos em aberto para ser feito. Então, eu não sei quando o William pediu, se faz tempo ou não faz, até peço que você mande o número do seu protocolo, tá? Depois você pode me passar para que a gente verifique. E aí, qual é o procedimento? Recebemos o processo, tem uma vistoria, primeiro, de um responsável técnico habilitado, ele vai no local e vai verificar a necessidade do corte, se realmente precisa de uma poda só, se a árvore está com algum problema fitossanitário que justifique aquele corte. A gente não pode sair por aí autorizando corte ou, de fato, cortando nenhuma árvore se não tem uma justificativa correta, adequada. Então, nesse caso, vai uma pessoa. Se não foi ainda, vai. O que eu só não entendi é se o terreno que está a árvore é da prefeitura ou se é particular. Porque a prefeitura ela não atua em terreno particular. Quando a árvore está dentro de um terreno, ela dá uma autorização para que o munícipe possa efetuar o corte sem ter nenhuma consequência que ele estaria autorizado. Agora, se ela é num terreno público ou se ela é numa calçada, num passeio, numa praça, aí sim é responsabilidade da prefeitura. E aí, depois de ter sido feita a vistoria, ela vai para a execução do serviço. O que acontece é que, infelizmente, a demanda é tanta, ficou-se um tempo a prefeitura, de tempos em tempos, às vezes essa parte da contratação da empresa, ela demora mais do que o previsto e a gente fica com um buraco aí de não operação desse serviço. Então, peço para o William só mandar o processo para a gente te dar uma resposta, mas qual é o procedimento? Todas as solicitações têm que ser via protocolo para o corte ou poda de árvores, tá bom? Eu até aproveito esse momento para falar que a gente tem esse espaço aqui justamente para você participar, enviar sua dúvida para a secretária responder, mas também é muito importante que registre isso na secretaria, porque não adianta ficar em grupo de Facebook reclamando de uma árvore, de alguma coisa assim, mas não registrar porque a prefeitura não consegue ter ciência e também não consegue sanar o problema. Eu queria só complementar essa questão das árvores, assim, a gente também tem alguns critérios para poder ver o que é mais urgente ou não. Então, se for na casa do William, verificar essa árvore e a árvore estiver em risco iminente de queda, se for alguma coisa grave, a intervenção ela é mais rápida. Então, às vezes, se não está correndo risco, nós, às vezes, como não temos o conhecimento técnico que o responsável da área tem, a gente acha, nossa, a árvore está um pouco torta, a árvore pode cair. Então, a gente tem um receio, que eu entendo perfeitamente, a população tem esse receio, mas nem sempre ela realmente está em risco. Então, por isso que a avaliação ela é técnica. Então, se ela não foi feita por algum motivo, talvez ela não esteja em risco e aí ela entra numa fila para poder fazer a realização do serviço. Duda, a questão do saneamento, como a secretaria monitora rios e lagos, córregos da cidade? Já houve casos, por exemplo, que eu acompanhei em loco, né? Caminhões limpa-fossa de outros municípios vindo jogar dejetos em riachos aqui em Pindamonhangaba. Como é que é feito esse trabalho da sua secretaria? Bom, como eu disse, já a secretaria é nova, antes existia um departamento, e enquanto nós não temos a autonomia que o Estado nos permite, através do que eu já expliquei, do convênio, dos critérios que hoje nós não ainda atendemos, toda
tipo de denúncia nesse sentido, ele é reportado para a gente, nós temos pessoas que vão fazer a vistoria em loco. O importante, nesse caso que você citou, de realmente ter um caminhão de outro município lançando alguma coisa num córrego, isso tem que ser pego em flagrante, essa é a principal questão. De qualquer maneira, nós conseguimos aí encaminhar isso para a CETESB, pedir o apoio deles para que eles venham fazer esse tipo de vistoria, porque eles são os responsáveis por poder atuar. Porque na Prefeitura de Pinda, quem que pode dar notificação e multa hoje? Nós temos o setor de posturas e temos a vigilância sanitária. Qualquer outro setor não pode fazer isso. Então, nós ficamos, de certa maneira, como meio ambiente, amarrado ao que está dentro da legislação do Código de Posturas, que foi até que eu citei, que é a Lei 1411, e também ficamos um pouco amarrados às legislações da vigilância sanitária. Então, quem pode fazer são eles e a gente pede o apoio para quem precisa, tanto municipal quanto, no caso, para o Estado, que é a CETESB. E aí, continuando a pergunta, a questão dos rios, a gente tem até uma questão que tem, sim, muitos locais poluídos. Diretamente a Prefeitura tem feito contato com a Sabesp para verificar as questões de esgoto, principalmente porque tem lançamentos clandestinos de esgoto nos córregos e rios do município. Tem alguns locais que a própria CETESB, em parceria conosco, já faz algum tipo de fiscalização. Eles têm um laboratório aqui em Taubaté que eles coletam a água aqui e fazem essa análise com uma certa periodicidade. E, além disso, na área rural, que é uma questão que logo que eu entrei eu já verifiquei também, estávamos com um problema muito no Ribeirão Grande e no Rio Piraquama. Então, sim, isso pode acontecer pontualmente. Às vezes, se você tem uma chuva muito forte, ela carrega muito material orgânico de própria vegetação, às vezes, para alguns pontos, e isso pode acontecer. Só que isso aconteceu de uma maneira, como foi numa sequência de semanas, isso nos alertou, né, alertou para que a gente pudesse olhar com mais cuidado para isso. Então, está sendo feito um planejamento, os guardas ambientais estão correndo a área para verificar que tipo de ocorrência possa estar acontecendo, verificando essas ligações. Vai ser feito um trabalho com a vigilância sanitária também, para que a vigilância vá aos locais próximos, das residências próximas aos dois rios, para verificar a qualidade do material, de como está sendo essas fossas que existem no local. Então, assim, a gente está trabalhando, que a gente não consegue do dia para a noite mostrar um resultado efetivo, porque é uma questão muito importante, uma questão macro. Nós são dois rios, não é simplesmente ir no local e resolver a questão. Então, os nossos guardas ambientais, eles já estão correndo, a Secretaria de Meio Ambiente já está fazendo um trabalho de levantamento para tentar, pelo menos, o máximo que a gente puder, evitar que esse tipo de situação se repita e para que a gente possa devolver a qualidade para os rios. Agora, uma boa notícia para Pindamonhangaba, que é a reabertura do Parque Trabiju no próximo dia 6 de abril, depois de alguns anos que esteve fechado. Como que fica essa visitação a partir de agora? Sim, então, Trabiju, logo que eu encontrei o parque fechado. Existiam algumas questões que eu não estava acompanhando, mas soube que teve vandalismo, chegou a ocorrer até um incêndio no parque, e aí, por medida de segurança, o parque acabou sendo fechado, com algumas questões que a gente precisou trabalhar de planejamento logo no início do ano, e assim que a gente terminou esse planejamento, nós começamos alguns mutirões de limpeza, tanto com funcionários da Prefeitura, mas também com voluntários da Prefeitura, que tem um amor muito grande, como eu, por exemplo, pelo parque. Então, nós nos reunimos às vezes durante a semana, mas principalmente aos sábados, e fizemos uma limpeza, algumas coisas básicas para que o parque possa ser aberto de maneira parcial. A gente não vai conseguir, no momento, abrir como era antes, da maneira que nós gostaríamos, mas eu entendo que o parque não pode ficar fechado. Ele é um patrimônio ambiental muito importante que nós temos aqui em Pinda, e eu digo mais, até para a humanidade. Os pesquisadores, professores de universidade que vêm, que eu tenho contato, nos falam da riqueza dessa unidade de conservação, que aqui você encontra, né, a flora e a fauna, uma coisa que em poucos locais no Brasil existe essa diversidade e essa maravilha que existe no local. Então, falando da questão da abertura, dia 6 é o primeiro dia que vai estar aberto. Na verdade, nós já temos, como se fosse uma pequena inauguração, mas eu não gosto de chamar assim, porque não vai ter uma festa, não vai ter um oba-oba, a gente vai estar reabrindo. E esse primeiro dia já está reservado. A princípio, são alguns alunos da Unital, junto com um professor que é membro do Conselho do Trabiju, vai ter uma aula no local, e aí nós vamos divulgar nas próximas semanas como que o munícipe pode ir para o parque. Nós não vamos abrir todos os dias a princípio, a nossa ideia é 2 vezes durante a semana e nos sábados, essas visitas, e elas vão ter que ser agendadas.
a gente vai ter que fazer isso com pequenos grupos, porque o parque ainda está com algumas partes ainda que foram atingidas pelo incêndio, então não, tem que ter um cuidado, a gente não pode, né, deixar todo mundo livre. Foram poucas as trilhas que a gente conseguiu liberar, nós vamos liberar 2 trilhas para serem feitas, com acompanhamento, monitoria. Então a gente pede um pouquinho também de compreensão da população, é uma boa notícia, porque o parque não pode ficar fechado, e a nossa ideia é que depois de aberto nós conseguimos recursos com a Câmara de Compensação Ambiental do Estado. Essa Câmara de Compensação, ela destina recursos próprios para unidades de conservação. Então nós já conseguimos em 2016, nós fizemos um trabalho lá, recebemos R$1.200.000, construímos a sala de pesquisa, reformamos a casa lá, que hoje é um alojamento para pesquisador, então os pesquisadores, as universidades que tiveram interesse em trabalhar no parque, fazer suas pesquisas lá, hoje eles têm uma cozinha, eles têm um dormitório, tem banheiro, para poder ter uma boa estrutura para recebê-los. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a manutenção dos espaços públicos. Recentemente a gente teve aí uma manutenção boa, né, no Bosque da Princesa, e também o replantio de uma palmeira tombada. Sim, como eu sou da área ambiental, sou engenheira ambiental desde o começo, eu falei a questão da palmeira, acho que foi até uma questão de pessoal minha, que a palmeira ela estava em perfeito estado, ela só tombou, ela não tinha nenhuma doença, ela não teve nenhum outro tipo de problema, pelo afundamento da galeria com a questão da chuva forte, ela tombou. E aí a gente pensou em replantar no mesmo local. Porém, no mesmo local ia ter que ser reconstruída a galeria, mais para frente, na mesma rua, o canteiro era muito estreito para a gente entrar com a máquina, então optamos por levá-la para o Parque da Cidade, hoje ela está lá próximo ao estacionamento, então é uma questão de que a gente não quer trabalhar mais sem olhar para o meio ambiente. Da minha forma de trabalhar, não teria que picar a madeira e simplesmente acabar com o problema. Nós deixamos até um incômodo da população, que teve que, naquele final de semana, desviar da palmeira do local, mas nós não conseguimos retirá-la do solo. A partir do momento que eu retirasse ela do solo, existia a chance dela morrer, porque as raízes dela parcialmente ainda estavam no solo, recebendo a umidade, recebendo os nutrientes e a água do solo. Então essa foi uma das ações que a gente fez. A questão dos espaços públicos, o bosque passou por uma manutenção, ainda está em manutenção, o pessoal que frequenta o bosque pode ver que tem obra ainda nos lagos. O primeiro lago, como foi terminado, é o lago que tem melhor condições, hoje inclusive foi devolvido alguns peixes, o pessoal da APTA que ficou cuidando dos peixes nesse período, eles devolveram hoje, então quem for no bosque já pode verificar que no primeiro lago já tem alguns peixes de volta, 2 tartarugas também que nós achamos que é um cágado, na verdade, né? Não é, a gente fala o nome tartaruga porque é o popular, mas tem o nome correto da espécie, elas já estão no bosque. Temos também o Parque da Cidade, que é um local que também está diariamente em manutenção. O bosque recebe diariamente essa manutenção também. Nós temos funcionários fixos nesses locais para fazer a limpeza. De tempos em tempos é feita a poda das árvores, jardinamento, e a gente tem feito na medida do possível. Outros espaços públicos que é importante a gente falar, porque faz parte agora da Secretaria de Meio Ambiente, é a limpeza principalmente de praças e parquinhos. Nós pegamos uma época aí que realmente a chuva não ajuda, mas eu não gosto de ficar justificando com questão da chuva. Existia sim problemas, nós temos algumas limitações de máquina, pouco pessoal na prefeitura, mas estamos correndo o tempo todo para deixar pelo menos as áreas de parquinho infantil e de praça limpo, tá? Mas infelizmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente está correndo a cidade inteira, a população com certeza está vendo nossas equipes trabalhando na rua. Então, se alguém também tiver reclamação, algum problema, hoje tem até o portal da ouvidoria agora, tem um novo site, um aplicativo de celular, eu recebo pessoalmente, os diretores, nós todos estamos recebendo essas reclamações, os pedidos, mas elogiem também, tá, gente? Quando for feito no bairro, quando vocês verem alguma coisa boa, é um jeito até de que eu mostre para os nossos funcionários que eles estão sendo reconhecidos, que é um trabalho muito pesado, mexer com lixo, entrar no meio desses acúmulos de lixo, de entulho que o pessoal deixa. Hoje, por exemplo, a gente teve um funcionário que estava fazendo a roçada do mato, se eu não me engano, atrás do objetivo, e teve uma área no Carangola, tinha uma galeria aberta, um tubo, eu não sei se era a Sabesp ou a prefeitura, ele caiu dentro desse tubo. Então assim, eles passam até essas questões de poder se machucar, de entrar no mato, de ter algum animal ali peçonhento, para deixar a cidade limpa para nós mesmos. Então são pessoas que precisam ser reconhecidas. Então, se tiver elogio para eles, por favor, manda que eu vou repassar. Muito bem, o Papo Reto hoje recebeu a secretária de Meio Ambiente de Pindamonhangaba, Maria Eduarda Sanmartin, e deixamos o convite para terça-feira,
estaremos conversando aqui, eu e Stephanie, recebendo aqui o Júlio Vale, que é o secretário de Educação de Pindamonhangaba, 10 horas da manhã, terça-feira. Duda, obrigado. Obrigada a vocês. A casa é sua, sempre. Obrigada. Quero agradecer você, o Simar, Stephanie, o Marcelo, que está ali atrás também, toda a equipe aqui do Agora Vale, que é um meio de comunicação, uma mídia que a gente confia aqui em Pinda, que muita gente até de fora, e eu até falo pelo meu pai, que ele todo dia de manhã ele entra no Agora Vale lá para saber as notícias de Pinda, para saber tudo. Então eu fico feliz de poder ter esse espaço aqui, de vocês serem abertos, porque a gente precisa levar a informação para a população, e nada mais justo através das mídias que a gente confia aqui. Obrigada, gente. Estou à disposição, para quem precisar, entre em contato. O Agora Vale está sempre de portas abertas, sem precisar divulgar alguma coisa. A gente está aqui não só para cobrar, mas também para valorizar essas ações que são feitas no município, né, para o bem da população. É isso, então nos vemos na próxima terça-feira, dia 26, com o secretário de Educação. Vamos encerrando o Papo Reto agora, nessa manhã. Que vocês tenham um bom dia.